A gente volta esses estudos de Esther, né? Voltamos para Esther, a gente deu uma parada por conta desse tempo que tivemos semana passada. Semana passada não, fim de semana passado, mas segunda e terça-feira, parece que faz tempo, né? A gente estava... Foi um tempo precioso, não sei se para quantos aqui, mas para mim foi, com certeza. Tempo realmente abençoado. Deus pôde mostrar e falar muita coisa. Aprendi muito. Muito com a fidelidade dele, com a sua misericórdia. Bom, a gente está então, né, voltando retorno ao que a gente está vendo. A gente está vendo um pouco, fazendo um estudo sobre o livro de Esther, que fala um pouco sobre, né, os dois reinos, o reino de Deus, o reino dos céus e o reino deste mundo, né? A gente vai ver hoje o capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4. Vamos fazer uma leitura junto, né? Começa comigo, aí Sui, aí depois aqui Janaína e Christian, depois ali pro fundo. Vamos ler junto? Lê 4 versículos cada um, tá? Que hoje tem pouca gente aí. Chegou aí, gente? Vamos começar? Acharam? Esther 4. Eu leio 4, depois a sua e assim por diante, tá bom? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos que fizeram-na saber como que a rainha muito se doeu, e mandou roupa para vestir a Mordecai e tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para vestir. E lhe ordenou que fosse Mordecai para saber que era aquilo e o motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramá prometeu pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, se publicar em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, e a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. E se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada à rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer,
pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar novamente? Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa palavra, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque ela é a palavra de salvação. O teu evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, que seja um tempo aqui, Pai, de salvação, de ministração, de redenção, de mudança, de transformação. Senhor, Pai, que venhamos aprender realmente, Pai, a combater, Senhor, segundo as tuas armas, segundo o teu querer, Senhor, este embate, esta luta, Senhor, pela qual nós estamos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, Pai, por aquilo que o Senhor tem falado, ministrado, Senhor, os tesouros escondidos, Pai, que o Senhor tem revelado, Senhor. Pai, que essa riqueza, Senhor, alcance a muitos, Pai, a muitos, Pai, seja, Pai, por meio da internet, seja por meio das nossas vidas, seja por meio de um livro que possa vir desses estudos, Pai, que essas palavras preciosas, Pai, alcancem corações que precisam ouvir da Tua verdade, corações que precisam ouvir realmente do Teu Evangelho e que necessitam, Senhor, de uma palavra de salvação. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor fale através das nossas vidas, para que o Senhor nos ensine para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, verso 12, não precisa ler, eu vou ler, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que a gente está vendo aqui esses dias, nesses estudos de Esther, né, é que há dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo. E entre esses dois reinos, né, o que há? Um forte conflito. Não há sequer uma espécie de comunhão entre esses dois reinos. Não há comunhão entre eles, mas um grande embate, uma grande guerra, uma grande luta. E aí eu te pergunto, como enfrentar, como vencer este conflito? Como se preparar e lutar nesta guerra? Quais são as armas que nós temos para guerrear essa luta? Se estamos num conflito, se estamos num embate entre esses dois reinos, quais são as armas? Quais os recursos? Como, né, nos preparamos para lutar nesta guerra? Eis as perguntas, eis a reflexão que talvez nós façamos aqui neste dia, à luz dessa meditação de Esther. Com certeza, nesta batalha, posso te afirmar, nossas armas não são do mundo. Você sabe por quê? Muito bem. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Repara, nós estamos numa luta, né? O texto diz, nossa luta. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Sabia que neste mundo tenebroso há dominadores, há principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, forças espirituais do mal que dominam este mundo. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Devemos aprender um pouco, talvez com os heróis da fé. Oh, Jesus. Vocês lembram de Davi? Davi disse assim, quando ele foi enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17, abre comigo. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e 47. O Senhor é maior, né? O Senhor é tremendo. Disse Davi ao gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi disse para Golias, o filisteu, que afrontava, o exército de Israel: tu vens contra mim com espada e com lança. Aí ele disse: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Depois ele disse assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Não é com espada, não é com lança, que o Senhor salva. Do Senhor é a guerra. Gideão, também um outro herói da fé, sabia muito bem as suas armas, as armas das batalhas, Abre comigo em Juízes, capítulo 7, verso 15 a 22. Alguém lê para mim. Juízes, um pouquinho antes de Samuel. Capítulo 7, verso 15 a 22. Assim Gideão foi para a batalha. Dá uma olhada. Alguém lê para mim. Até o verso 22, por favor, Paulo. 22. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigia média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias das trombetas e despedaçaram os cântaros, que seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. Exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. Fugiu rumo a Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Gideão foi um homem que Deus levantou na época dos juízes para libertar o povo de uma opressão dos midianitas. E Deus levanta ele para uma batalha, levanta ele para um embate contra os seus inimigos. E a questão mais interessante nesse episódio da história é que Deus levanta um homem para guerrear. E aí a gente tem que notar, prestar atenção nas armas que Deus usa, para livrar o povo daquela opressão, para salvar o seu povo daquele momento onde o povo estava sendo oprimido, estava sendo aprisionado e tudo mais. Deus levanta Gideão, e aí diz a palavra que Gideão disse àqueles que estavam com ele. Gideão tinha lá cerca de 300 pessoas com ele, que Deus havia levantado para aquela batalha. E aí diz assim: Gideão, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Levantai-vos, porque é o Senhor que está entregando essa vitória nas suas mãos. Aí ele disse assim: repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos. Olha só, Deus estava levantando um homem e mais algumas pessoas para irem para uma guerra, para uma batalha. E eles estavam se preparando para uma guerra, para uma batalha, para uma luta. E olha só que eles levam com eles. Verso 16: deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas. Depois no verso 20 diz assim:
Tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Clamavam, né? Espada pelo Senhor e Gideão. Mas onde está a espada? Onde estavam as espadas? Eles não tinham espadas. Eles tinham trombetas, cântaros. Sabe o que é cântaro? Vasos de água naquela época, né? Continham as águas em vasos. Que nem a gente tem aqueles galões de água. Naquela época eram vasos. Eles tinham trombetas, vasos vazios e tochas. Mas eles gritavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Aí diz o texto no verso 22: o Senhor tornou a espada de um contra o outro no arraial dos midianitas. Foram para a guerra, gente, com que armas? Com trombetas, com cântaros e com tochas. As armas desta guerra não são deste mundo. As armas para esse embate, para essa luta, não são carnais, não são espadas, né, como as de Golias, ou lanças como as de Golias. Não, Davi disse: não vou com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Gideão foi com cântaros, com tochas e trombetas. Bom, gente, isso é só a introdução. A gente vai ver agora, a partir desse momento agora, no capítulo 4, a gente consegue ver um pouco mais. Esther nos ensina um pouco mais a nos preparar para essa guerra, para esse embate, né? Esther nos ensina muito sobre esse conflito, sobre essa luta. Capítulo 3, a gente vê que no capítulo 3 de Esther, eles entram, né, os 2 reinos, eles entram em atrito. Eles entram, né, em conflito ali. Aqueles que são do reino dos céus, que não se prostram, que não se curvam diante das leis, as regras, aquele pensamento do mundo. E aí a gente vê que aqueles que são do reino do mundo, eles se tomam de furor, há um ódio para com aqueles que são do reino dos céus, para aqueles que são do reino de Deus. O mundo vos odeia, Jesus disse. Nós não somos do mundo, por isso o mundo vos odeia. Nós estamos numa luta, nós estamos num embate, não tem como fugir disso, querendo ou não. Mas nós estamos agora tendo que nos preparar, né? Capítulo 4, né? O 3 mostra o conflito, o 4 mostra a preparação, como se preparar para esse conflito, como se preparar para essa luta, para esse embate. Vamos lá então para Esther, de novo no capítulo 4, vamos ler de novo verso 1 ao verso 3. Alguém lê para mim, por favor. Capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou um grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. A pergunta é: como se preparar e lutar essa luta? Quais são as armas para essa guerra? Repara só. Verso 1 diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, lembrando um pouco a história, o que acontece? Mordecai vai lá, né, não se prostra diante de Hamã, aí Hamã fica com ódio. Aí diz a palavra que Hamã achou pouco somente matar Mordecai. Decidiu então baixar um decreto para que mandasse matar todos os judeus, para que se exterminasse todos os judeus. Aí aqui o capítulo 4 diz: quando soube Mordecai, quando soube do quê? Deste decreto. Quando soube que Hamã tinha decidido e decretado a morte, né? Tinha decretado uma sentença de morte para todos os judeus. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, repara só, tudo começa com o que, gente? Nessa luta, nesse embate, nesse conflito, tudo começa com o quê? Com o que começa essa história? O capítulo 4 começa com o quê?
quando soube Mordecai, com conhecimento. No capítulo 3 nós vemos um embate, Amã tramando para destruir todo o povo de Deus. Mas quando Mordecai fica sabendo, né, quando ele fica a par daquilo tudo, né, da luta em que está envolvido, do combate, da sentença que há sobre a vida deles, então aí que ele vai agir. Gente, começa com o quê? Começa com conhecimento. Nessa luta tudo começa com conhecimento, com esclarecimento. Quando soube, diz a palavra, quando damos conta da verdade, né, em que cenário estamos de fato envolvidos, aquilo que nos cerca, né, esse conflito que há entre o mundo de Deus, o reino de Deus e o reino deste mundo, então aí começa a preparação com esclarecimento, com conhecimento. Quando damos conta, somente a partir deste momento podemos agir. Como que a gente se prepara para uma guerra que a gente nem sabe que a gente está nela? Como que a gente vai se preparar para uma luta, para um embate, se sequer a gente dá conta que a gente está nele? Quando soube Mordecai, a partir daquele momento ele pôde então agir, ele pôde começar a operar e fazer algo. Sem o conhecimento, sem um esclarecimento, sem um entendimento claro, a gente nunca vai se preparar de acordo. A gente nunca vai ter uma preparação, a gente nunca vai estar preparado. Se você não sabe, se você não tem conhecimento, se tudo isso que eu estou falando para você é algo que você sequer desconhece, dificilmente você vai estar preparado para isso. Quando você não sabe do ódio que é, né, aqueles que estão no mundo contra aqueles que estão no reino, você não sabe desse conflito, desse entrave entre esses dois reinos, dificilmente a gente vai se preparar. Você vai para lá e para cá o tempo todo, você não vai estar preparado. Pergunto, como podemos lutar em uma batalha que sequer damos conta que estamos nela? Não tem como. Isso tem que estar claro. Isso tem que estar explícito, né? Para mim e para você. Nós estamos numa guerra. Nós estamos num embate. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne nem a sangue. Mas nós estamos numa luta. Uma grande luta. Nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra e temos que dar conta disso. Temos que entender, temos que ter isso claro aos nossos olhos. Aí o texto diz, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, repara só quando ele soube, quando ele ficou sabendo, então aí ele começa a agir, ele começa a operar. Ele diz assim o texto, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Quando soube Mordecai, o que ele fez? Duas coisas muito importantes aqui nesse versículo. São duas armas fundamentais nessa luta, nessa batalha. Quando Mordecai soube, diz a palavra, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e clamou com grande e amargo clamor. O que nós vemos aqui, gente? O que nós temos aqui para aprender? O que Mordecai fez? Como que ele reagiu quando ele deu conta dessa luta, desse embate todo? Abriu o coração com humildade. Ele recorreu a quem é a luta. E orou a Deus. Muito bem. Mordecai, diz o texto, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. A primeira coisa que ele faz. O que isso significa, gente? Mordecai se humilha na presença de Deus. Mordecai rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza. Naquela época, este era um costume do judeu que representava um estado de humilhação. Quando o judeu se encontrava num estado de humilhação, ou ele queria se humilhar perante algo, principalmente relacionado ao Senhor, a Deus, ele se cobria de pano de sacos e de cinza, demonstrando que ele estava se humilhando, Sujeito à vontade de Deus. né? Se colocando e se humilhando diante de Deus num estado de humilhação, num estado de reconhecimento, num estado de, né, é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem faz essa batalha. Irmãos, nessa batalha
para aqueles que são do reino de Deus, não há lugar para presunção humana, para soberba ou altivez de espírito, mas sim um espírito contrito e quebrantado diante de Deus. Jesus ensinou isso. Mateus capítulo 23, verso 12 diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago e Pedro são unânimes nesta questão. Tiago disse: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui o segredo, gente, por que se humilhar na presença de Deus? Por que esse estado de humilhação, se colocar num estado de humilhação diante de Deus? Nos humilhamos na presença de Deus para que Ele, em seu tempo, num tempo oportuno, opere com sua poderosa mão. É isso que nós precisamos entender na batalha. Nessa luta, nesse embate, nesse conflito, devemos entender que nós precisamos da mão de Deus. Que nós precisamos de uma mão poderosa atuando. Que se não for pelo Senhor, que se não for pela sua graça, que se não for pela sua misericórdia, nós não temos capacidade de enfrentar essa luta. Nós não temos as armas para sozinhos enfrentar essa batalha. Porque essa batalha é contra dominadores desse mundo tenebroso, contra principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como que você vai lutar uma luta dessa sem Deus? Como que a gente vai entrar num embate desse, num combate com esse, sem a mão poderosa de Deus por trás da nossa vida? Como? Não vai perder feio, não. Vai sair machucado dessa história. Humilhamos-nos na presença de Deus porque nós precisamos sobre nós uma poderosa mão. Mordecai demonstra que a primeira coisa a ser feita depois de você ter conhecimento que você está nessa luta é se humilhar na presença de Deus, porque nós precisamos da mão de Deus nessa história. Sem Ele, nada podemos fazer. É a mão de Deus, é sua mão poderosa agindo, operando, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Bom, mas eu falei duas coisas. Aqui a gente viu a primeira. Ele se humilhou, né? Ele se colocou num estado de humilhação. Ele se colocou debaixo da mão de Deus. Foi lá, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano, de saco, de cinza. Mas tem mais uma outra. Muito importante nesse processo de se humilhar na presença de Deus. E eu diria que indispensável. Não tem como se humilhar na presença de Deus sem esse outro grande passo importantíssimo dentro desse processo. Qual é, gente? Clamor. Diz aí que ele rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco, de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Parte fundamental que complementa esse processo, o clamor. Mordecai saiu pela cidade clamando com grande e amargo clamor. Repare só, Mordecai vai à luta com humildade e com clamor, com oração. Ele vai clamar na presença de Deus, ele vai clamar por Deus, pela sua misericórdia, né? Não vemos o nome de Deus no livro de Esther, mas nós vemos um povo que sabe se colocar na presença de Deus. Não vemos o nome de Deus sendo citado, mas vemos um povo que corre aos pés de Deus. Sabemos e vemos um povo aqui correndo aos pés do Senhor, clamando. E o que eu acho mais lindo e interessante é que foi a primeira coisa. A primeira coisa. Não foi assim, vamos tentar várias coisas que não deram. Foi a primeira coisa. Assim que ele soube da luta, assim que ele soube daquela batalha, assim que ele soube que havia um decreto de morte contra eles, ele se rasgou. Eu gosto desse termo, se rasgou. Rasgou dele mesmo. Ele se rasgou as suas vestes. Gente, a gente precisa voltar a se rasgar.
O povo de Deus precisa voltar a se rasgar. Não só num estudo, não só lendo um texto, mas de verdade, de integridade de coração. Ele rasgou suas vestes, e olha, presta atenção, ele se rasgou suas vestes, por que estado de humilhação? Cobriu de vinha e ele saiu pela cidade sem vestes, coberto de cinza. Tenta parar para você pensar, rasga suas roupas e você sai correndo pela cidade. Clamando, gritando, com forte, e amargo clamor. Mordecai foi aos pés de Deus com oração e clamor. Gente, estas são as armas de Deus. Lembra lá de Gideão? Havia lá uma trombeta. Trombeta que fazia um grande e forte barulho. Um som que ressoava naquele povo, naqueles 300 homens que estavam indo para a batalha. Aqui a gente vê um barulho semelhante. Eles foram para a batalha, eles foram para a luta também com um barulho. E esse barulho era o barulho das suas orações, do seu clamor. Paulo, quando fala sobre a armadura de Deus, disse assim sobre as armas. Olha as armas da guerra, gente. Efésios capítulo 6, verso 17 e 18 disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora repara só como se toma essa espada. Ele fala que a gente tem que tomar o capacete e a gente tem que tomar a espada, que é a palavra de Deus. Agora, como que a gente toma essa espada? Repara só, verso 18 diz: com toda oração e súplica. Efésios capítulo 6, verso 17 e 18, fala da armadura de Deus, fala das armas de Deus, onde somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Verso 18 disse: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como nós tomamos das armas de Deus? Tomamos das armas de Deus com toda oração e súplica. Sem oração, sem o clamor, lutamos por nossas próprias forças. Sem oração, sem o clamor, nós vamos para essa batalha desarmados. Eu te pergunto, você tem ido para a guerra desarmado? Tem ido para a luta desarmado? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sem oração, vamos desarmados para a batalha. Na Segunda Guerra Mundial, tem até um filme sobre isso, muito legal. Não lembro agora o nome, mas se alguém lembrar, você pode me ajudar. Quando o exército nazista toma a União Soviética, toma a Rússia, os russos começam a lutar contra os nazistas, começam a batalhar, mas eles estão em menor número, eles estão bem menos armados, estão sem armas, sem munição, tal, estão apanhando feio dos nazistas. No começo, quando eles invadem, tá morrendo todo mundo. E até tem um filme que fala sobre isso, como que os caras iam para a batalha. Eles colocavam, geralmente eles tinham uma arma e uma munição de arma para cada 5, 6 soldados. Aí o que eles colocavam? Davam uma arma para um dos soldados, 2, 3 ou 4 acompanhava aquele soldado desarmado. Enquanto um e o outro ia morrendo, eles iam buscando, ia pegando as armas, e o que sobrevivia ficava com a arma. Então a metade do exército, a metade, ou mais, daqueles que iam para a batalha iam desarmados. O que acontecia? Morriam. É assim com a gente, quando a gente não sabe se tomar as armas de Deus, quando a gente não sabe procurar as armas, ou quando a gente está dependendo das armas dos outros. Tem irmãos, às vezes está armado, tem irmãos que estão ali na fé, batalhando no Senhor e tudo mais, aí tem outros que querem ir junto. Espera o outro morrer para pegar as armas dele. Igual lá naquele exército. Oi?
quando não morrer junto. Porque também, né? Bom, gente, sem oração, sem clamor, você tem uma grande chance de você entrar nessa luta, nessa guerra, para morrer. Bom, mas olha só, verso 2 lá de Esther, capítulo 4, disse: então saiu Mordecai, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco, de cinza, saiu pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. Aí o verso 2 disse: e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Repara só uma coisa aqui. Mordecai, ele chegou até a porta do rei. Ele saiu clamando, saiu buscando a Deus, saiu se humilhando na presença de Deus. Aí ele chega até a porta do rei e ali ele para. Aqui tem uma lição também nessa história. Por que ele vai até a porta do rei e ali ele não pode entrar mais? O que o texto diz? E porque estar vestido de pano de saco, ele não podia entrar pelas portas do rei. Repara só, gente, há sempre um limite das nossas ações nessa batalha. Mordecai chegou até aquele ponto, ele vai até as portas do rei. Isso é algo muito importante que devemos conhecer e devemos entender nessa luta, nessa batalha. Devemos conhecer os nossos limites, até aonde eu posso ir, até onde eu posso chegar nessa luta. Há limites nesta luta, nessa batalha. Devemos ter consciência deles e respeitá-los. Nessa luta não há espaço para aquelas brincadeirinhas que a gente ouve aí, por aí muitas vezes, né? Muitos que dizem aí: vou dar tapa no inimigo, vou dar soco não sei aonde, vou isso, vou aquilo. Não teria tanta certeza assim, não. Há limites e há limites claros. Devemos entendê-los e reconhecê-los. Olha só o que Judas disse, não o traidor, né? O outro Judas, o discípulo. Na sua carta, lá no fim da Bíblia, diz assim, depois você vê em casa. Judas, versículo 9, é só um capítulo. Talvez o próximo encontro a gente faça só desse capítulo só. Tem muita coisa para aprender. É forte. Olha só o que Judas disse. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Se o arcanjo Miguel não se atreveu, quem dera a nós. Uma das coisas mais importantes nessa batalha, logo depois da oração, logo depois do clamor, logo depois de aprender a se humilhar na presença de Deus, aprender a reconhecer os nossos limites. Há limites. Essa historinha aí que a gente ouve de nego querendo dar tapa, querendo bater, ficar afrontando, falando que não é nada, não teria tanta certeza assim. Ignorar os desígnios, né? Não é. Se o arcanjo não se atreveu, quem dera a nós, né, irmãos? Cidadãos do reino de Deus sabem e conhecem os limites desta guerra. Há sempre um limite numa guerra, viu, gente? Quando você está lá, se numa guerra, há sempre dois campos, o campo do inimigo e o campo do seu exército. E entre eles uma linha vermelha, eles chamam de linha vermelha, chamada os limites. Fique atrás das suas linhas. Tem gente querendo bater, tem gente querendo falar, indo de frente, jogando, porque tá aqui, que não sei o que, que não sei aonde, que tá não sei o que, e fica querendo bater, querendo ir de frente. Cuidado. Que a autoridade de Deus, as pessoas entendem tudo errado. Que a autoridade de Deus te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Não é bem assim. Depois a gente vai ver no próximo estudo, no capítulo 5, que fala muito sobre isso, sobre a autoridade de Deus, e sobre aí, como que Deus começa a mudar o rumo dessa história. A gente repara o que é a autoridade de Deus. Não é isso que as pessoas estão achando, que aí vai, bate, chuta, que não sei o que, dá soco não sei aonde, que não sei o que, sai gritando, vamos fazer aqui, deixa ele aqui, né? A gente vê na televisão coisas horrorosas, os caras falam, deixa aqui, vamos ver, fica aqui ajoelhadinho, que não sei o que, fica brincando, que é teu nome, que não sei o que.
Não teria tanta certeza disso. É brincar com fogo. Pisa na cabeça, que não sei o que, é um circo. Cuidado. Precisamos entender e reconhecer, até aqui. Mordecai foi até as portas do rei. Dali para diante não é. No terreno do inimigo ele não quis entrar, não. Só depois, daí a gente vai falar isso depois mais para frente, tal, num outro momento, tal. Na hora que ele está se preparando para a guerra, na hora que ele está se colocando na presença de Deus, ele falou, até aqui, meu. Um homem sábio, né? Opa! Até as portas. Tem muita gente que precisava entender isso, gente. Tem porta, até ali que você fica. Tem que tomar cuidado. Tanto temos limites que, veja só, gente. Verso 3 disse assim: em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Repara só, temos tantos são os nossos limites, que veja só, aqui outro ponto extremamente importante nessa história. O texto diz assim: em todas as províncias havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Repara só, nessa luta Mordecai não estava sozinho. Nessa luta você não pode entrar sozinho. Diz que todos clamavam, todos jejuavam, todos se humilhavam, todos judeus, em todas as províncias. A união do povo de Deus é indispensável nessa história. A gente tem limites claros, e se você querer entrar nessa luta sozinho, querer achar que você por si só tá bom nessa batalha, você vai bem, vai sair bem sozinho, isso é um engano. E o diabo luta ferozmente contra ele. Ele bate pesado nessa tecla, tentando, fazer com que o povo se afaste, fazendo com que o povo não tenha união, que não haja no povo, que haja no povo divisão, tudo que, tentando afugentar as pessoas, isolamento. Não é à toa que o diabo pega pesado para separar e para isolar o povo de Deus. Ele sabe do tamanho, da importância disso. Ele sabe que um povo unido, um povo junto, essa luta você vai junto. Você já foi para a guerra sozinho? Se você pegar a história das guerras, das batalhas, aí você já viu algum soldado falando, eu estou indo para a guerra sozinho? Você já viu? Nem o Capitão América vai sozinho para a guerra. Até o Capitão América lá escolheu um povinho lá, foi com ele e tal. Vocês já assistiram o Capitão América? Nem Capitão América. Nem o Hulk. Agora vai vir os Avengers lá, os Vingadores, mas nem os Avengers. É Hulk, é Iron Man, é tudo junto. Você vai, tô brincando, mas se você for sozinho para essa luta, se o diabo vai pegar pesado tentando te isolar, te deixar sozinho, fazendo com que você não venha mais aos cultos, que você não se relacione mais com os irmãos, que você não vá mais em oração, em reunião de oração. Não, ora sozinho, fica orando sozinho. A gente não está falando aqui que você não deve orar sozinho, mas se você também abrir mão da comunhão, se você abrir mão dessa outra arma, olha lá, volta lá para Paulo. Quando Paulo fala lá em Efésios, ele fala assim: com toda oração e súplica em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha a história aí, ó. Olha a oração junto, olha o clamor junto. Diz a palavra que todos clamavam, todos jejuavam, todos se humilharam na presença de Deus. Se é uma coisa que o diabo vai lutar, é para deixar o povo isolado, é para deixar o povo, para perder a união, para perder a comunhão. Quem sabe que isso é arma? Deixar você sozinho, você não ouve mais a palavra, você não busca mais, você está lá, você está não sei aonde, que não sei o que, cadê a comunhão, que não sei o que, e o diabo só está mandando ver. Só paulado. Opa, é luta, é guerra. Você está numa guerra. É melhor você dar conta disso o mais rápido possível. Quando Mordecai ouviu isso, lembra disso? Quando soube disso, a primeira coisa ele foi ter conhecimento disso.
Gente, quando um sofre, olha só, a igreja deve estar unida, deve se mover nesta batalha como um corpo, porque quando um sofre, todos sofrem. Quando um é ferido, todo o corpo está ferido. Nessa batalha, Ramã achou por pouco em seus propósitos destruir somente Mordecai. A luta não era contra Mordecai. A luta era contra todo o povo. Ele queria destruir todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus deve ter consciência e responsabilidade diante disso. Quem está na batalha não são os pastores. Tem muita gente se enganando no nosso meio. Ah, chama o pastor para orar. Ah, chama o pastor para não sei o quê. Tudo é o pastor. Ah, é o pastor. É o pastor. Ah, é o pastor que tem que falar. Ah, é o pastor que... Você tem que dar conta que você está nessa luta. Que você está nessa batalha. Que você tem parte nisso e que você tem responsabilidade nisso. Todos clamaram. Todos jejuaram. Todos se humilharam. Ah, vamos falar com o pastor. Ah, vamos que não sei o quê. Aqui não sei o quê. Isso é uma consciência totalmente errada. Ou é uma falta de consciência. É você estar na luta e não saber que você está na luta. É você estar na guerra e estar desarmado na guerra. Não sabe o que você está fazendo. Você não sabe onde você está. Todo o povo de Deus deve ter consciência e responsabilidade. A armadura de Deus lá em Efésios é para todos. Não é para pastor, não é para evangelista, é para todos. É para todos, para pastor, evangelista, inclui todos. Seja qual for, é para a igreja, é para o corpo, é para o cristão, é para o membro do reino de Deus, é para aquele que é membro, é cidadão do reino de Deus. Se você é cidadão do reino de Deus, você tem que estar armado. Você tem que estar armado. Não tem jeito. O fato de você ser um membro do reino de Deus já te dá motivos de sobra para você ter que se armar nessa luta. Porque o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. O fato de você não ser do mundo, você já vai ter que enfrentar o ódio desse mundo. O ódio desses principados e potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso. O fato de você não ser, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Você é do reino? Você é do reino de Deus? Então o fato de você ser do reino de Deus, você tem que estar pronto para essa batalha. Você tem que se levantar para essa batalha. Você tem que se armar para essa batalha. É fato. Agora, só ressaltando aqui, um outro ponto muito importante, que eu só vou citar. Outro dia, se quiser, a gente pode até fazer um estudo melhor sobre isso. Aqui fala que todo o povo, entre os judeus, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco. Repara só, nessa história também aparece a palavra jejum. Jejuai e orai. O jejum também aparece nessa história. O jejum também é parte importante deste capítulo da vida cristã. Jejum e oração. Sem essas armas, sem a gente aprender, se a gente não se humilha na presença de Deus, se a gente não aprende a importância da oração, do clamor, de saber se colocar na presença de Deus, da importância da unidade, do jejum, dos nossos limites, da autoridade. Gente, nós entramos nessa batalha para levar chumbo no couro. Só isso. Bom, mas vamos lá. Continua, A história continua. Alguém lê para mim agora do verso 4 ao verso 11. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos seus eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus.
Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dele. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu a Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Olha só que interessante. Então Mordecai foi lá, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco, saiu pela cidade, até as portas da casa do rei, clamando em alto clamor, e todo o povo clamava junto e tudo mais. Aí diz aí no verso 4: então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-a saber. Então Ester ficou sabendo que Mordecai estava lá se vestindo de pano de saco, clamando e tudo mais. Aí olha só, diz aí o texto: a rainha muito se doeu. Agora essa história entra num episódio que é extraordinário. Diz que a rainha ficou doída. Doeu. Já doeu, hein, gente? Coisa já doeu. Muito se doeu. Aí olha só: mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Gente, repara só, o que esse versículo representa para você? Que lição a gente pode tirar aqui desse versículo aqui, desse único versículo? Não sai da presença de Deus. O estado de humilhação de Deus, por mais próximo de você esteja destruindo pela sua situação. O que mais? Dá uma olhada aí. Bom, veja só. Ester, né? Ester, gente, está falando de Ester. Cidadão do reino, muito bem. Fique com isso, vai ser muito importante essa informação. Ester ficou doída. Ficou doída. Por que ele está de pano de saco? O que ele está clamando? O que ele está gritando? O que o povo está... E mandou avisar a Mordecai a tirar aqueles panos de saco e se vestir de roupas limpas, novas, né? Porém, ele não aceitou. Ester muito se doeu. Logo a gente já vamos falar de Ester, viu, gente? Daqui a pouco a gente já fala de Ester. Ester queria tirar-lhe o pano de saco, ou seja, Ester queria que Mordecai deixasse de se colocar na presença de Deus. Ester queria que ele deixasse de buscar a Deus, deixasse de clamar, deixasse de orar, porém Mordecai não aceitou. Irmão, repara só, aqui está um ponto fundamental nessa história, é o ponto que define, na verdade, essa batalha toda. Irmãos, saiba de uma coisa, haverá sempre uma voz que ecoa dizendo: tira o pano de saco, tira o pano de saco. Ou seja, deixe de buscar, deixe de orar, deixe de clamar, deixe de se humilhar na presença de Deus, deixe de buscar a unidade. Você não precisa. Vai ter sempre uma voz dizendo: não precisa, não precisa, tira as vestes, não precisa. Cabe a você não aceitar, cabe a você perseverar, cabe a você persistir, cabe a você ser firme e constante. Diz o texto aí que Mordecai, ele porém não aceitou. Precisamos aprender isso rapidamente se queremos ter êxito nessa batalha.
nessa luta, nesse embate. Membros do reino de Deus entendem e sabem isso claramente. Precisamos ser persistentes, perseverantes e não deixar, não abandonar. O que acontece com muitos de nós? Começa a orar, começa a buscar, começa a ir atrás da palavra de Deus, começa a orar. Primeira voz que ouve, para. A primeira coisa que vem na cabeça dela falando assim, não precisa, ela para. Ela desiste. Deus começou ali já a mostrar, a falar algumas coisas. Qualquer coisa que acontece, ela vai lá e o que acontece? Ela desiste. Qualquer motivo, para muitos, qualquer motivo é motivo para você parar, para você desistir. Oração, gente, é oração. Orai com perseverança, buscai com perseverança. Quem disse que você tem que aceitar qualquer coisa que vão falar para você? Você tem que aprender, temos que aprender. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós a dizer: eu não aceito. Porém, ele não aceita. Sabe qual é o problema de muitos de nós nessa luta? Aceitamos qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa. Faz isso, agora o mais importante é isso. Vai cuidar da sua de quê? Vai cuidar não sei de quem. Você tem coisa mais importante para fazer. Você tem mais não sei o quê. Deve ter mesmo. Deve ter coisa mais importante para fazer. Você tem outras coisas para se preocupar. Que não sei o quê. Isso é mais importante. Aquilo é mais importante. Aquilo outro é mais importante. Deve ser. Deve ser. Deve ser mesmo. Só não esqueça que você está na batalha. Só não se esqueça que o cenário todo é a batalha. Cabe a você decidir se aceita ou não aceita. Agora olha só, gente. Vamos falar um pouco de Esther, né? Que é Esther. O mais difícil disso tudo é porque é Esther. Não foi Hamã, não foi o rei, foi Esther. O que ela representa aqui, gente, nesse episódio? Esther representa aqui nesse episódio um negócio fundamental. Enquanto a gente não abrir os olhos para isso, a gente não vai ter êxito nessa batalha. Esther representa aqui um negócio fundamental nessa história, nesse capítulo da vida cristã. Alguém sabe? Alguém tem ideia do que ela representa? Oi? Não, aquela não está representando serva, não. O que ela está representando aqui? Porque é ela que manda ele tirar as vestes. É ela que manda ele tirar o saco. É ela que manda ele deixar de fazer o que estava fazendo. Ele estava buscando. Ele estava se preparando. Ele estava buscando as armas de Deus. O que ela representa aqui? Está relacionado à fraqueza. Mas não só isso. Está relacionado à alma também. Vamos ver. Olha só. A gente viu semana passada não, no estudo passado, vimos que quando Mordecai fica sabendo do decreto de morte, ele corre em busca de auxílio de Deus, certo? A gente viu isso e viu isso hoje. Esther, né, quando a princípio nota algo diferente acontecendo, primeiramente ela diz a Mordecai: deixa de se humilhar. É diferente a reação dos dois. Mordecai, a gente viu isso no estudo passado, ele representa o cristão, a maturidade cristã, né, a perfeição cristã, né, o estado do perfeito varão em Deus. Ele é o auge a ser alcançado, ele é o objetivo, ele é o estado da perfeição cristã. Esther, o que ela representa? Parece que ela está Esther é a vozinha que fala para parar tudo e desistir. ela está inserida, porque depois ele fala para ela: você acha que vai chegar até você? Que vai chegar até você. Aí que ela acorda. Ela acha que ela está protegida onde ela está. Veja só, gente. É aquela que acha que é. Eu já vou te falar para você o que ela representa. Dá uma olhada, vamos voltar lá para o texto. Verso 5 diz assim: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Mordecai sabia, ela não sabia. Já começa por aí. Olha a diferença. Mordecai, quando soube... Lembra que eu falei para vocês que tudo começa com conhecimento? Ela, rainha, o decreto do rei, ela não sabia. E ela não sabia. Ou seja, onde estava Esther? Ali é nada, bicho.
Sabia que tem gente alienada nessa história? Não é? Está ali, mas não está, né? É do reino, é cidadão, é membro, mas está lá, não sabe. Hã? O que está acontecendo? O fogo está pegando o fogo no lombo lá, ela não sequer dá conta, ela sequer sabe o que está acontecendo. Veja só, tem mais, calma. Verso 7, Mordecai lhe fez saber tudo o que ele tinha sucedido. Ela tem que alguém sempre precisa, para esse, sempre precisa vir alguém falar, instruir e tal. Ela por si só é difícil. Tem sempre alguém. Mordecai foi lá, fala para a rainha, vai. Será que ela não sabe? Diz para a rainha e diz aí a palavra que Mordecai fez que Esther soubesse de tudo que estava acontecendo. Aí olha só, verso 8. Também. Forte, né? Pelo aniquilamento, né? Não é mole, não. E ela não estava sabendo. Ela não estava sabendo. Verso 8. Também lhe deu o translado do decreto escrito que publicaram em Suzã para os destruir. Foi lá e deu uma prova para ela. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Dá uma olhada nesse decreto para você ver. Você está duvidando de mim? Vai aí, dá uma olhada. Mordecai representa aquele irmão que fala assim, vai para a palavra, meu querido. Sabe aquele irmão? Você conhece? Tem algum irmão na sua vida que fala assim, irmão, é palavra. Olha o decreto aqui. Sabe, Paulo? Você conhece? Hã? Tem sempre, Deus sempre levanta o irmão para falar assim, vai lá, olha o decreto, dá uma olhadinha, dá uma lida. Tem irmão que precisa dar uma lida. Dá uma lida na Bíblia. Não imagine ele, porque ele está na casa que ele vai escapar. Não, você entendeu? Tá lá o pastor pregando, falando, olha, o mundo vos odeia e tal. E o irmão não está acreditando, o irmão não está entendendo. Não, será? Acho que esse pastor está exagerando. Aí o pastor tem que falar, vai lá, dá uma lida. Dá uma lida, irmão. Lê a Bíblia. É palavra. Tem sempre alguém que vai. O cristão maduro sempre vai falar para o outro, vai ler a Bíblia. Isso é a coisa mais simples do mundo, é sempre a maior verdade. Vai ler, meu irmão, vai ler a Bíblia. Você precisa ler mais, lê a Bíblia. Tem espaço Bereia, tem que ler. Vai ler, vai buscar. Não está entendendo, não está sabendo? Não está entendendo, não sabe o que está acontecendo? Precisa ler. Falta de conhecimento vem com leitura da Bíblia, da palavra. É assim. Armas para luta é ler a espada. Bom, então ele disse, né? Deu-lhe o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para o destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber. Aí olha só, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Repara só, Mordecai recomenda a Esther que vá ler, certo? Que vai ler, que vai saber, vai ficar sabendo. Fique sabendo. E aí ele recomenda a Esther, vá até o rei, interceda pelo seu povo, Esther. Vá até o rei e suplique por misericórdia pelo povo de Deus, pelo seu povo. Vá à presença do rei e peça misericórdia. Mordecai está à procura de socorro e livramento. Ela não está nem dando conta. Nem sabia. Mordecai está ali, sabe, né, tem conhecimento de que ele precisa de socorro e livramento. Que ele precisa de misericórdia para a sua vida. Cristão que é cristão sabe que ele se humilha porque ele precisa da misericórdia de Deus. A luta, a batalha é vencida porque nós temos um Deus misericordioso. Não é por méritos, não é pela força do braço, não é pela sabedoria humana, não é porque nós somos isso, somos aquilo. Tem muita gente enganada no nosso meio, né? Eu fico vendo às vezes, falando assim, ai, filha do pastor. Ai, filha não sei de quem. Ai, está no ministério não sei aonde. Como se isso fosse dar para ela, né, uma imunidade nessa história toda. A gente já vai falar sobre isso. Mas olha só. Então veja, continua, né? A história continua. Verso 10, verso 11. Então respondeu Esther a Atá, que mandou-lhe dizer a Mordecai. Olha a Esther respondendo, gente. Vai vendo, ó, repara agora, e aí eu vou falar para vocês o que Esther representa, o que ela significa nesse capítulo. Olha o que ela responde. Olha o que a Esther vai responder. Verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem, olha o que ela sabe isso,
que qualquer homem ou mulher que ser chamado, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Agora presta atenção, passagem mais importante dessa história toda, para você entender quem que Esther representa agora nesse momento. Ela disse assim: eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar nos atos do rei. Mordecai está falando assim: vai lá, minha filha, vai ler, primeiro dá uma olhada, vai lá, vai na presença, você precisa clamar por misericórdia, você precisa clamar pelo seu povo, você está numa luta, você nem sabe. Daí ela fala, olha o que diz, né? Esther diz a Mordecai que há um decreto que a proíbe de entrar na presença do rei para suplicar. Ela diz assim, né? Há uma sentença, qualquer homem ou mulher que sem ser chamado para entrar no pátio interior do rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não fui chamado para entrar. O que ela está falando em poucas palavras? O que ela está dizendo? Não posso dizer nada. Não é comigo essa história. Em poucas palavras, o que ela diz? Eu, nestes 30 dias, olha essa expressão, olha quem aparece na história, eu, nestes 30 dias, não fui chamada. Sabe o que Esther representa nesse momento, gente, nesse capítulo? Sabe o que ela representa? Quem é Esther? Esther é povo de Deus, sim? É do povo de Deus? Sim. Sim? Sim. Mas então quem é Esther? Esther representa o velho homem. Esther representa a natureza humana caída, a carne que milita contra o espírito. Vimos que Mordecai representa a perfeição cristã, a maturidade cristã. Esther representa o caminho a ser tomado para a vida mais abundante. Esther representa a obra de Deus no íntimo, no interior, na natureza humana. Esther diz: eu, Mordecai, nestes dias, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar do rei. O que ela quer dizer com isso? Esther quer se livrar de qualquer risco de morte, de perigo. Eu guerra, eu batalha, eu luta, eu armadura, Vai você. Por isso que tem muita gente que fala assim: vai lá pro pastor, fala com o pastor, porque ele fala: vai você. Esther quer por si só ser salvada dessa história. Não, eu não estou nessa luta. Não, essa batalha não é para mim, não. Eu não. Deixa vocês aí nessa luta. Deixa vocês aí clamando, pano de saco. Para mim, se humilhar, misericórdia. Eu sou rei, sou rainha. Se eu for, eu morro. Esther é o velho homem que reluta contra a vontade de Deus. Jesus disse, para você entender claramente, Jesus disse, Lucas capítulo 9, verso 24: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Em Lucas também, de novo, ele repete: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Esther é essa tendência de autopreservação da natureza humana, o eu que se salva, querendo se salvar, o eu querendo se safar das historinhas. A resposta dela: eu não. Não, eu não.
É o velho homem que diz: eu não. É Esther querendo se salvar. Esther é o eu, é o resquício do velho homem. Lembra do capítulo 1 de Esther, do primeiro estudo que a gente fez de Esther? Lembra que a característica principal daqueles que são do reino do mundo, qual que é? A evidência maior era o eu, era eu e eu. Se você não quiser, depois você pode ver aqui o estudo, está aqui na internet, só você ler lá. Características principais daqueles que são do reino do mundo: eu, o eu. E ela aqui aparece o eu, é resquício do mundo, é o velho homem. É o velho homem que vai querer, a voz vem sempre. Olha, gente, nessa batalha, nessa luta, a resistência maior, sabe de quem que vai vir? É de você mesmo. É o seu velho homem, é a sua natureza caindo. Você vai falar: não, chega de orar, não, chega, não tem mais que buscar, não preciso mais ir na igreja, não preciso estar mais com os irmãos, não preciso da comunhão, não preciso de mais daquilo. Eu, resquício do velho homem, ainda querendo ter o controle, não se submetendo a um tratado de Deus, eu me humilhando, eu me buscando, eu tenho que jejuar, eu que tenho que estar com os irmãos, que tenho que clamar, eu que preciso da misericórdia de Deus. Eu não. A sua velha natureza vai dizer: eu não. Está sabendo? Vai aparecer uma voz dizendo: eu não. Esta é, sem sombra de dúvida, a nossa maior resistência nessa luta, nessa batalha. E aqui o ponto é o ponto culminante dessa história toda, é o ponto que vai definir, é o ponto que faz realmente a diferença. Você pode jejuar, por que muita gente jejua, ora e não dá em nada? Porque o eu ainda está lá, meu. O eu está lá, meu. O eu está lá ainda dizendo: não, quero me salvar dessa história. Eu renunciar, eu. Esther é o velho homem que precisa ser tratado profundamente por Deus. Deus, pela sua graça e misericórdia, aparece a misericórdia nesse texto, não aparece? Pela sua graça e misericórdia em Cristo na cruz, transformamos-nos para vivermos e provamos das suas maravilhas e bênçãos. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é aqui, gente, ó. É aqui, aparece aqui agora nessa história. Aqui aparece a mão de Deus onde tem que ser mudado. Aqui aparece a história onde define. Se Esther não tivesse submetido a Mordecai, ao que Mordecai falou para ela, onde estaria um povo de Deus agora naquele momento? Se bem que ele fala: se não for você, vai levantar outro. Mas é porque eles já estavam lá. Porque eles já estavam clamando, porque eles já estavam buscando, porque eles já estavam eles já estavam lá. Já estavam na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus. Esther ainda não estava. Se Esther estava no eu. Aí olha só, gente. Verso 12 ao verso 17. Alguém lê para mim. Verso 12 ao verso 17. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra a lei, se perecer, pereci.
Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Bom, Mordecai dá aquela resposta para Mordecai e agora Mordecai responde para ela. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, daí verso 13. Então lhe disse Mordecai. Tinha mais coisa para ela saber. Ela precisava aprender mais coisas. Não era só ir vai ler a Bíblia. Ela tinha que saber de outras coisas mais importantes. Disse Mordecai que respondesse a Esther. A ela ele disse assim: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Veja só, Mordecai sabe que não há escapatória, né? Ele sabe, quem não sabe é ela. Fala assim, não ache que por você estar na casa do rei, só tu vai escapar entre o povo judeu. Ela era judia ou não era? Ela era do povo de Deus ou não era? Não é porque ela está na casa do rei que ela vai escapar. Ele fala isso para ela. Aqui tem uma coisa muito interessante. Sabe o que significa essa casa do rei aqui? O que ela representa? Essa falsa segurança que muita gente tem nas religiões, nas igrejas, em ser amigo do pastor, em ser não sei o que, filho, tudo, sabe essas falsas seguranças? Ah, eu estou na casa do rei, o eu sempre procura falsos lugares seguros. O eu se engana com falsos lugares. Mordecai está falando para ela, você está achando que porque você está aí você vai se salvar dessa história? Só tu escaparás entre os judeus. Ela está achando que só ela vai escapar dos judeus. O eu faz achar que com só você, só eu. Mas eu que sou rainha, eu sou mais importante, eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, eu sou mais bonito, sou mais não sei o que. O eu bota você em evidência nessa história. O velho homem acha que você é mais importante, mais especial, mais ungido, mais chamado, mais tudo. Mais tudo. O eu bota você no lugar errado. Bota você sempre no trono, na casa do rei. Lembra disso, gente? O eu quer o trono. O eu quer reinar. E velho homem é mundo. Aí olha só. Mordecai, o cristão maduro na fé, sabe que quem quiser preservar a sua vida vai perder. Jesus diz, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Não há escapatória, gente. Você quer salvar a sua vida? Deixa eu te dizer, Jesus disse, você vai perder. Quer se salvar nessa história? Saiba, Jesus disse, quem quiser se salvar, vai se perder. Ele disse, não imagines que por estares na casa do rei. Ela está achando que por estar, olha só gente, por estar, presta atenção. Você acha que por você estar onde você está, você vai se salvar? Tem gente que acha. Que eu não estou nessa luta, que eu não estou nesse, que não sei que eu não estou nesse embate, que não sei que. Gente, cuidado. Quantos estão entendendo? Porque é membro da igreja, porque é amigo do pastor, porque nasceu na igreja. Tem gente que muita fala assim, eu nasci na igreja. Eu falei, eu nasci no hospital. Desculpa, deve ter doído muito mais. Eu nasci no hospital. Tem gente que acha, eu estou no ministério. Eu faço parte do ministério. Eu sou do ministério. Eu sou da não sei o que, não sei o que. Eu sou do ministério, não sei o que, não sei o que. Está lá Mordecai dizendo, você está imaginando que por estar na casa do rei, tu escaparás entre todos os judeus? O ódio era relacionado a todo o povo de Deus, a sentença era para todo o povo de Deus, não importa onde ele esteja, quais sejam seus méritos e benefícios, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Fato. Quem quiser salvar, vai se perder. Não tem distinção. Pode estar na casa do rei. E tem muita gente na casa do rei querendo se salvar. Diga-se de passagem. Tem muita gente na casa do rei querendo se salvar. Não é porque você está na casa do rei que você está garantido.
Fato. Aí olha só, Mordecai demonstra que esta autopreservação é um engano e é do velho homem. É o eu achando que é muito especial, se achando ser imune a tudo e a todos. É esse excesso de confiança em si mesmo, achando que eu tudo posso. Essa falsa segurança de que eu estou aqui, eu estou ali, eu não tenho nada a ver com isso. Que eu reino, que eu vivo, que eu mando, que eu posso, eu quero, eu faço, eu tenho. É o eu, é o velho homem. Velho homem. E só tem uma resposta para o velho homem. Só tem uma saída para o velho homem. Se você quer se salvar disso, perdeu. Só tem uma resposta, e aqui todo o evangelho se concentra nisso. O evangelho é isso. Evangelho é isso. Mordecai demonstra essa natureza que reluta com a cruz. A carne, natureza caída do velho homem, carne, na expressão lá, carne que milita com o Espírito, está falando da nossa natureza caída, do velho homem, né? E ela reluta com a cruz. Mordecai demonstra que é pela graça e não por mérito que somos salvos. O eu, a resposta para o eu é: eu não. Eu não. Verso 14 diz assim, olha só, repara o verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. A quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Se te calares, se te omitires, se quiseres se autopreservar, perecereis. Ele disse para ela. Virá de outra parte o livramento, o socorro. Esther, é como se ele dissesse assim, Esther, você não é tão especial assim não. E eu gosto que ele fala assim, tu e tua casa, a casa do teu pai perecereis. Ele não tinha pegado Esther para cuidar com o pai, que ele não tinha se feito pai de Esther, mas ele falou, nessa matéria, ele falou assim, eu não tenho parte contigo não. Tu vai perecer. Tua casa também. Com o velho homem você trata assim. Tem gente querendo amaciar o velho homem. Tem gente que fica dando tapinha nas costas do velho homem. Eu gosto de Mordecai, porque Mordecai fala assim, tu e tua casa vai perecer. Tu e tua casa. Estão entendendo? Tu e tua casa perecereis, ele diz. O socorro e livramento virão de outra parte, porque vem do Senhor. Davi disse para Golias, a guerra é do Senhor. Socorro e livramento vem da onde? Do Senhor. Mas quem sabe, olha que lindo, é lindo essa passagem, é maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa, o Evangelho é maravilhoso. Mas quem sabe, para esta conjuntura como esta, foste levada a rainha. Eis aqui a graça de Deus, que sempre em momento oportuno se revela antecipadamente. Mordecai disse para Esther, tá vendo, você está querendo se salvar? Cuidado, se você querer salvar, você vai perecer. Mas quem sabe, não é por causa disto que Deus te colocou aí, neste momento, para ouvir o que eu estou te falando, para que isso acontecesse na sua vida. Ele está falando assim, olha a graça de Deus dando a oportunidade. Olha a graça de Deus, né, se colocando. Olha o favor de Deus, não é por mérito, não é porque ela é rainha, né? O socorro vem de outra parte. Se você se calar, se você não quiser, o socorro, o livramento virão de outra parte. Mas quem sabe não é por causa disso que você está aí? Ou seja, não é, quem sabe Deus não está querendo fazer isso na tua vida, Deus não está querendo te mudar, não está querendo te transformar, não está querendo fazer outra coisa na sua vida, não está querendo tirar esse eu do controle. Quem sabe não foi por isso que Deus te colocou lá? Quem sabe? Se sabe, você não está passando por isso, para Deus falar assim, olha, quem sabe? É uma chance que você está tendo. É uma oportunidade que Deus está nos dando. É um favor. Vocês lembram lá, que a gente esquece, né? Capítulo 2, como que ela chegou a ser rainha?
Favor, 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 favor. Lembra disso? Favor atrás de favor, favor atrás de favor. Graça sobre graça. Ela estava ali naquela hora porque era um favor. E Deus nos dá por meio do seu favor, por meio da sua graça. Deus está falando assim, você vai ter que saber, você está falando, Deus está falando conosco, está falando assim, não tem mérito nessa história não, é graça, é misericórdia. A salvação vem por meio da graça e da sua misericórdia, não há méritos. Agora olha só, verso 15, então disse Esther, que respondesse a Mordecai, agora ela vai dar uma outra resposta, é lindo esse texto, é lindo essa passagem, é lindo o Evangelho, o poder de Deus, o que Deus faz com a vida do homem, o que Deus opera na vida do homem, como a gente luta essa batalha, como a gente vence essa batalha por meio de uma obra transformadora de Deus, por uma obra operadora. Deus, sabe, ó, essa luta toda chegou para Deus fazer assim, ó, é você que eu quero fazer, aqui ó, o problema está aqui, ó, eu quero transformar aqui, eu quero mudar aqui, não são os problemas, não são as suas adversidades, é aqui que eu quero tocar. É aqui, ó, no centro da sua vida, no centro do seu coração, no seu interior. Aí olha só, Esther respondeu para Mordecai, verso 16: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também. Veja só, surge em Esther o que agora? Uma nova disposição. Surge em Esther um novo sentimento, surge em Esther uma nova posição, ela se coloca de modo diferente, ela se posiciona de modo diferente, ela toma uma decisão diferente. Ela estava querendo se salvar, agora ela diz o quê? Vai, ajunta todos os judeus. Agora ela está precisando o quê? Que todo mundo se ajunte e que jejuem e orem por quem? Por ela. Mais, nem bebais, nem 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Esther se une a Mordecai e a seu povo. Esther também decide se humilhar. Esther também decide buscar, decide orar, decide jejuar, decide se unir. Ela decide fazer parte daquele povo. Ela fala assim, não, eu sou parte desse povo. Agora ela já não quer mais se salvar. Ela reconhece, eu sou parte do povo. Eu estou unida a esse povo. Esther reconhece que não pode estar sozinha nessa luta. Esther reconhece que não é ela por si só. Esther, que não é o fato dela estar no trono como rainha, no palácio que ela vai se salvar. Esther reconhece que não é o eu. Esther reconhece que não é ela. Esther dá um chega para lá no eu e diz, ajunta todos aí, orem por mim, jejuem por mim. Cadê o eu aí nessa história? Esther reconhece que precisa da intercessão, que precisa do livramento, que precisa do socorro, que precisa da graça, do favor, da misericórdia. Depois agora aqui, gente, ó, esse é texto de salvação. Isso aqui é palavra de salvação, isso é evangelho. Depois ela diz assim, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Se todo cristão precisa entender isso aqui. Sem isso aqui não há salvação. Sem esse sentimento, sem essa disposição, não há transformação, não há livramento, não há socorro, não há misericórdia, não há restauração. Sem isso aqui, a coisa acaba aqui nessa história, a coisa para aqui. Ela disse, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Aqui o ápice deste episódio, o ponto alto, o ponto mais alto, maior, mais importante, o ponto mais importante do capítulo da vida cristã, com certeza, sem sombra de dúvida. O resto é enganação, o resto é mentira. Esther aprende o caminho da cruz. Esther diz, irei ainda que seja contra a lei, se perecer, pereci.
ainda que eu seja contra as normas e os costumes desse mundo, ainda que seja contra o pensamento, a mente desse mundo, ainda que eu morra. Irmãos, o que significa aqui essa disposição? Se não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Esther diz: se perecer, pereci. Ou seja, se morrer, morri. Morte, cruz. De novo lá naquelas palavras de Jesus, de novo aquela história, porque há um paralelo e há duas posições, há uma escolha, há dois momentos. Se você quiser salvar a sua vida, vai se perder. Depois Jesus disse: quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Depois ele repete: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. A salvação está na cruz, a salvação está em negar a si mesmo. A salvação está em dizer não para o velho homem, não para o eu, não para a natureza humana caída, não para a carne, não, cruz. O ponto divergente dessa história, onde você está, o que divide essa história aqui é a cruz. Quem perder, de fato, salvará. Jesus deixou claro isso. Aqui tem um exemplo de Pedro. Deixa eu te dar um exemplo de Pedro para você entender. Mateus capítulo 16, verso 21 ao 26 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus começou a falar com seus discípulos e falar para eles que agora, a partir daquele momento, era importante que ele fosse para Jerusalém e que ele sofreria muitas coisas e que ele ia morrer e que ele ia ser ressuscitado ao terceiro dia. Aí olha só. E os principais sacerdotes e os escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, olha só, chamando a parte Jesus, Pedro foi lá para Jesus, chamou a parte Jesus e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo. Olha aqui, tem compaixão de ti. Olha Esther entrando nessa história. Olha a autopreservação, olha o eu entrando aqui. Não, olha o querer se salvar se entrando nessa história. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. De modo algum isso vai acontecer. Aí olha só o que Jesus fala para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: arreda-te, Satanás. Não é brincadeira não. Você tem uma linha muito fina entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Entre estar diante do reino de Deus e fazer parte do reino de Deus, estar com Cristo e ser membro, estar no reino de Deus e estar naquele reino onde quem domina são os principados e potestades. É uma linha muito fina. Entre a cruz há uma linha muito fina, entre os dois lados. Se você quer se salvar, vai se perder. E Jesus vai falar: arreda-te, Satanás. E se você entrar para a cruz, do lado da cruz, você vai se salvar. Se você se perder, você vai se salvar. Se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, você vai ser salvo. Ele disse: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui uma característica daqueles que estão do outro lado, que não passaram pela cruz, ficam cogitando as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Querem se salvar pelas coisas dos homens, querem as coisas dos homens, buscam as coisas dos homens, não negam-se a si mesmo. Cruz, renúncia, morte. Eu falei aqui nesses dias, né, a gente viu aquele vídeo do irmão do Irã, que o preço que eles pagam lá, na vida cristã, lá
Meu, é Cristo ou nada. O cara não tem essas historinhas que a gente ouve por aqui. Vem, vai encontrar sucesso. Vem, vai encontrar não sei o quê, não sei o quê. O cara se converte porque o cara se converte em Cristo. Não tem, nem existe essa história lá. O cara fala assim, vem, porque senão você vai para o inferno. Ele tem um encontro com Jesus. E é Jesus que interessa. E ele se volta para Jesus. E ele se volta para o reino. Ele se volta para Deus. Não existe essa outra história lá. Não existe. Não tem. E aí, olha só, esse cogitar das coisas dos homens, isso é engano, e tem muito Pedro falando por aí, viu? Tome muito cuidado. Opa! Oh, muito. Aí olha só. Então disse Jesus a seus discípulos, logo depois desse episódio com Pedro, logo depois, assim que ele falou assim, arreda de Satanás, você cogita as coisas dos homens. Aí Jesus voltou para os seus discípulos e disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro? Tá sempre o jogo, tá sempre isso aqui, ó, entre o reino de Deus e o mundo, gente. É sempre essa luta, é sempre essa. Ganhar o mundo inteiro. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus deixa esse questionamento para aqueles que ainda não se decidiram. Quer ganhar o mundo inteiro? Fique à vontade. Mas Jesus pergunta para você, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua própria alma? Quer cogitar das coisas dos homens? À vontade. Tem um livre-arbítrio, a escolha é pessoal, de cada um, nem Jesus vai interferir nisso, você quem escolhe. Mas o fato é o seguinte, quer? Aí, são essas as características, são esses os detalhes, é contigo. Pedro relutava com a ideia da cruz, da morte e da ressurreição. Está lá Jesus falando, eu estou indo para Jerusalém, vou precisar morrer, vou precisar ressuscitar. E Pedro está falando assim, sai Jesus dessa história. Tem compaixão de ti mesmo, essa compaixão de mim mesmo, essa autopiedade, essa autopreservação. É o velho homem, é o mundo. Pedro cogita somente as coisas dos homens do mundo. Jesus o repreende. E diante daquela demonstração de fraqueza de Pedro, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Preste atenção, gente, nessa expressão. Achá-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Achamos a vida. Tem gente que acha que tem. Tem gente querendo negar a si mesmo, achando que tem. Mas ainda não achou. Sabe onde nós achamos? Achamos em Cristo por meio da cruz. Está nele e é por meio da cruz. Na cruz crucificamos o velho homem e vivemos em novidade de vida. Paulo disse isso aos Romanos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Porque, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A obra de Cristo se relaciona conosco na cruz. Em sua morte, em sua ressurreição, fomos sepultados com ele na morte,
para assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha só, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andamos em novidade de vida. Gente, obra para o velho homem, morte e ressurreição. Em Cristo. Na cruz. Morte e ressurreição. Em Cristo. Na cruz. Não tem nada mais importante nessa batalha, nesse embate todo aí. Nessa luta toda, nesse conflito todo entre os dois reinos. Não tem nada mais importante, o que vai definir mais a nossa vida do que a morte e ressurreição. Cruz. Fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Paulo diz mais ainda aos romanos: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se viver segundo a natureza humana, natureza caída, o velho homem, a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está entendendo? Se viver segundo a carne, caminha para a morte. Se viver pelo Espírito e mortificar pelo Espírito os feitos do seu corpo, certamente vivereis. Salvação, está aqui. Ponto auge dessa história, está aqui. Cruz, morte e ressurreição. Eis o caminho para a vitória no Senhor. Para a vida no Senhor. Para aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Sempre vai passar por meio da cruz. Sempre vai passar por morte e ressurreição. Sempre. Todo e qualquer plano, todo e qualquer propósito que Deus tem na sua vida, para a sua vida, saiba disso. Passa por morte e ressurreição. Cruz, gente. Morte e ressurreição. É para mim, é para você, é para todos. Quero finalizar esse estudo com uma expressão que representa esse capítulo. Há uma expressão no texto, no capítulo 4, que representa todo esse capítulo. Volta comigo lá no verso 3. No verso 3 diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Pega essa expressão. Grande luto. Eles ouviam que para eles já era aquilo? Quando eles ouviam aquela lei, aquele decreto que tinha, para eles já era o quê? Morte. Já havia entre eles o que? Grande luto. Quem que tinha morrido nessa história? Quem que morreu nessa história toda? Até aqui. Mas para eles já havia grande luto. Já havia grande luto. Luto, para eles aquele dia foi dia de luto. Grande luto. Foi dia de morte. Gente, se pudéssemos colocar em uma só palavra o que esse capítulo representa, essa palavra seria morte. Nossa vitória quanto a este mundo e aquilo que o domina só vem por meio da morte, só vem por meio da cruz. Paulo declarou, olha essa declaração, essa é a declaração que deveria ser de todo cristão, infelizmente não é. Olha essa declaração de Paulo. Quisera Deus fosse que todo cristão fizesse também desta declaração a sua declaração. Paulo disse assim aos Gálatas: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quisera Deus que essa fosse a declaração de todos nós. Quisera Deus pudéssemos declarar sem máscaras, sem hipocrisia, sem mentira, mas em verdade:
dizendo: longe esteja de mim gloriar-me. Não há nem nada em mim que eu possa me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, foi pela cruz pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para longe de mim se gloriar, senão na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, não tem outro caminho, não tem outra direção, senão por meio da cruz. Assim deve ser, por meio da cruz. Bom, para finalizar, se esse capítulo representa a morte, certamente o próximo representa a ressurreição. A morte é somente um aspecto da cruz. Há também a ressurreição. Fica aí para você só um gostinho. Quem sabe você vem. Sabe o que vem? Quem sabe você vem. Você também vai para a cruz e você vem. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 9. Fica aí o gostinho. Se esse capítulo representa a morte, o luto, certamente o próximo, a ressurreição. Vamos orar? É morte e ressurreição. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua salvação, te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça grandiosa. É o teu socorro, é o teu livramento, grandiosa é a tua obra nas nossas vidas. Te agradeço pela obra da cruz, te agradeço por meio de Cristo e da sua cruz, é que perdemos esta vida para ganhar a nova vida em Cristo Jesus. Obrigado pela tua salvação, obrigado, Pai, pela crucificação do velho homem, obrigado por essa obra tremenda. Eu oro, Pai, para que isso seja a verdade de todos os meus irmãos. Eu oro e te peço que isso seja a verdade na vida de todos os meus irmãos. Que eles sejam salvos por meio da cruz. Que eles sejam salvos por meio da tua obra e que eles aprendam a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e te seguir, ó Senhor amado, nosso Deus e Salvador. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, obrigado pela tua redenção, obrigado pelo teu evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Senhor, obrigado, Senhor, por tão grande palavra, por tão grande ministração, por tão grande luz, por tão grande vitória. A vitória contra este mundo perverso, a vitória contra este mundo. Senhor, quero poder dizer como Paulo: estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Jesus, te louvo por esta obra, te louvo, Pai, por tão grande amor, te louvo por tão grande salvação, te louvo, Pai, por tão grande luta que o Senhor tem nos preparado, por tão grande vitória que o Senhor nos concederá, porque haverá a ressurreição. Se haverá o dia da luta, se há o dia da morte e do luto, certamente em ti haverá também a ressurreição e viveremos em novidade de vida com o Senhor. Te louvo, te agradeço por este ser o Evangelho, por esta ser a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da redenção. Senhor, que eu te peço que estes irmãos aqui ou pela internet tenham ouvidos para ouvir o que o teu Espírito diz à igreja.
Dê a eles ouvidos e que eles decidam como Esther decidiu: se perecer, pereci, para o louvor e para o engrandecimento do teu reino, Senhor, do teu reino. Que o Senhor reine, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para o louvor e engrandecimento do teu nome é que eu te louvo e te agradeço. O louvor é teu, a glória é tua, a ministração é tua, a palavra é tua e a vitória é o Senhor que nos concede para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fique livre de orar, irmãos. Fique livre de se colocar.